Oi, pessoal, tudo bem? Então, muita gente começou a me perguntar, muita gente nova, né, chegou no meu Instagram recentemente. Se você não conhece, Carioca em London. Eu tô lá todos os dias mostrando as minhas meninas, bilinguismo, dando dica pra você. Tem muita dica, tem dica de tudo, tá? Tem dica sobre maternidade, dica sobre bilinguismo, então não perde. Mas muita gente chegou lá e não sabia da minha trajetória, não me conhecia, não me acompanhava aqui no canal. Eu tô desde 2013 aqui no YouTube com vocês, então já tem 5 anos. Então muita gente que chegou agora não sabe da minha história, não sabe do Joe, não sabe que eu moro na Inglaterra, e aí começou a me perguntar como é que eu conheci o meu marido. E aí eu pensei em vir aqui rapidinho e contar pra vocês. Por quê? Porque aí quando alguém me perguntar de novo, eu pego o vídeo e falo, pronto, tá aqui a história. Mas, vamos lá então. Se você já me conhecia, se você já assistia nesse canal, deixa aqui embaixo pra mim, me fala, Cintia, eu já sabia. Brincadeiras à parte, é o seguinte, eu sou professora de inglês e sou formada, né, em letras e pós-graduada em tradução. E eu tava saindo de uma empresa que eu trabalhava um tempo e abrindo meu próprio negócio, porque eu queria muito trabalhar com as empresas no Brasil, tinha muita gente, né, que estava vindo e precisava de tradutor, então era essa área que eu estava entrando no momento. Uma das minhas alunas resolveu me indicar para uma empresa muito grande, porque estava chegando um estrangeiro que precisava, né, um engenheiro que precisava aprender português para trabalhar, para fazer várias coisas lá enquanto ele estivesse no Brasil. E a estadia dele acho que seriam de 6 a 7 meses e só isso que foi combinado. Então eu fui lá, aceitei, né, o compromisso de dar aula para ele e foi assim que a gente se conheceu. Eu fui a professora de português dele no Rio de Janeiro. Acontece que não namorei ele enquanto a gente dava aula não, viu? Antes que me perguntem isso aqui. As minhas amigas que estão me assistindo, deixa aqui embaixo, por favor, que vocês lembram dessa história. E aí, o que acontece? A gente virou muito amigo, obviamente, né? Porque naquele momento eu ia nos escritórios, eu dava aula e eu não queria ir no apartamento dele dar aula pra ele. Eu dava aula pra ele num horário do trabalho dele, então eu chegava lá, ele parava o trabalho no escritório, dava aula, mas a empresa solicitou mais aulas. E aí o que acontece? Como eles mudaram a casa dele para mais perto da minha residência, foi mais fácil para mim, né, de me locomover, de chegar até ele. Então o que eu disse pra ele? Eu não vou no seu apartamento, né? Mas a gente pode se encontrar num café, num restaurante. E aí a gente fazia isso. Né? 2 ou 3 vezes na semana a gente se encontrava em um restaurante pra ter aula. Então era muito legal porque a gente fazia vivência, sabe? Eu fazia ele pedir em português, a gente olhava menu, a gente olhava coisas do dia a dia, coisas reais e praticava, conversava, eu falava como é que foi seu dia e trazia um exercício, a gente sentava na mesa, tomava um café, fazia. Então, você imagina, né, gente? Você conversando com a pessoa 3 vezes na semana, tendo aquele contato, e ele não tinha família dele no Brasil, e a gente acabou virando muito amigo. Muito amigo. Eu tava assim, num momento que eu tinha terminado um relacionamento recentemente, então não queria, tipo, não quero namorar, e ele também nem tava pensando nisso. Mas de alguma maneira a gente sabia que ele ia ser o meu marido e eu ia ser a esposa dele. Algo em mim sabia disso, né? Eu comentei com a minha família e ele falou isso pra mim depois. Ele falou, eu sabia que você ia ser minha esposa do momento que eu olhei pra você. Mas é obviamente que ele não falou pra não ser desrespeitoso e eu também não, porque eu tava dando aula pra ele, né? Ele, meu aluno, né? Não podia. Depois que as aulas acabaram, ele continuou no Brasil, a gente virou amigo, continuou se falando, se vendo, saindo pra tomar um café, jantar junto. E aí foi aí que a gente resolveu começar a namorar, mesmo sabendo que ele viria embora pra Inglaterra. Então, isso foi... Ele voltou em setembro. Isso, ele voltou pra Inglaterra em setembro e eu fiquei. E a gente começou a namorar à distância. Então foi 1 ano e meio namorando à distância. Assim, eu vim pro Natal, depois ele foi. Depois eu vim nas férias, né? Porque professor tem férias escolares em junho, em julho. Então eu vim, depois ele foi. Então, nossa, isso é caro, gente. É muito caro namorar à distância. É difícil, porque normalmente, agora eu tô num fuso horário, né, no horário de inverno aqui na Inglaterra. O que significa que, se no Brasil são 8 da noite, aqui são 10.
não é um problema, né? Eu chegava do trabalho, 8, 10 horas para ele ainda estava acordado, a gente conversava. Acontece que a maior parte do ano, a diferença de horário são 4 horas. Ou seja, né, se eu chegasse do trabalho às 8, já era meia-noite para ele tinha que dormir para acordar cedo. Então é muito, muito complicado. Então se eu pegasse trânsito ou qualquer coisa, uma festinha de um amigo, à noite que era o horário da gente conversar, já não dava muito, porque era o horário, né, que ele tinha que ir pra cama, ou a gente tinha que conversar de madrugada. Acontece que se é pra ser, dá certo. Se é plano de Deus, dá certo. Eu não busquei nada, a Joe não buscou nada. Eu recebo muitas perguntas, eu acho até engraçado, de algumas pessoas me dizendo: ai, onde é que você conheceu seu gringo? Em que site? Como é que você fez pra achar um? Eu não... Eu não procurei um marido estrangeiro, né? Aconteceu, as coisas aconteceram, naturais, da mesma maneira que você que está me assistindo, que tem um marido brasileiro, ou, né, conheceu o seu marido, a vida trouxe, né? As coisas acontecem assim. E meu conselho é que as meninas que têm esse sonho, que imaginam, deve ser muito legal morar fora, casar com um estrangeiro, que tenham um cuidado, porque eu tive muitas histórias de seguidores me contando, assim, coisas assim muito perigosas, sabe? De chegar lá e descobrir que o cara não era o cara, ou chegar lá a pessoa bater na menina e ela ter que voltar, e ela não ter passagem, prender passaporte. Gente, essas coisas são reais, tá? Então quando você conhece alguém, não tô generalizando aqui, pelo amor de Deus, mas quando você conhece alguém pela internet, você não sabe com quem você tá lidando do outro lado. Mas também tem muitas histórias boas, tá? Muitos leitores me dizem: sim, eu conheci ele, maravilhoso, graças a Deus tem a internet, que me possibilitou conhecer essa pessoa fantástica, conhecer uma família, se casaram e são felizes até hoje. O que eu tô te dizendo é que tanto fora do Brasil quanto no Brasil tem gente de mau caráter e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, ok? Eu precisava dizer isso, porque se acontece alguma coisa e eu não falei nada, né, eu ia me sentir super mal. Uma leitora uma vez me disse o seguinte: Cintia, eu tô interessada num cara, ele é estrangeiro, ele é inglês, e me mandou o perfil dele, disse que ele tava avisando que ia pro Brasil pra visitar ela e tal. Só que ela falou: mas eu tô achando essa história muito estranha, ele tá contando uma história aqui de que a esposa morreu e que ele tem a filha, não sei o que, pediu dinheiro pra ela. Ai, você me ajuda? Daí quando a gente jogou na internet, o Joe foi pesquisar, porque o nome dele não era um nome em inglês, era um nome diferente. E o Joe falou: cara, está estranha essa história. Quando a gente foi pesquisar, o cara, ele tinha acho que uns 10 perfis na internet com a mesma foto dele, contando a mesma história, mas com nomes diferentes. Era uma coisa muito doida, gente, muito doida. Um outro caso também de um outro cara que dizia que era solteiro, e aí a menina chegou lá e ele era casado. Então tem que ter um cuidado, ok? Mas isso não é só pra gringo. Inclusive, se vocês querem saber mais de história de mundo gringo, assistam a Dani Delanos, que ela conta, ó, todos os babados pra vocês, tá bom? Beijão, Dani! Assistam a Dani, que ela conta muitas histórias, muitas coisas legais. Voltando ao assunto. A questão do Joe é essa, né? Eu conheci a família dele quando eu cheguei. Antes de chegar aqui, a gente então tava namorando, na distância, conversando com o outro. Eu falei: eu não sei se eu quero ir, não conheço nada, não conheço sua família. Daí o Joe, ele voltou pro Brasil em novembro pra conversar com os meus pais, olha isso. Isso eu sendo de maior já, 20 e poucos anos, 25 anos eu acho. Pra conversar com os meus pais e garantir, né, olha, ela vai voltar. E aí eu fui pro Natal daquele mesmo ano, então ele voltou em setembro, voltou pra Inglaterra em setembro, foi pro Brasil em novembro, me pegou, a gente veio e passou o Natal aqui com a família dele, que foi muito legal, foi importante conhecer a família dele, os amigos dele, o trabalho dele. Aí eu voltei sozinha em janeiro. E aí, o que aconteceu? Ele foi em março pro meu aniversário, a gente ficou noivo, e eu voltei em junho nas férias. E aí depois, né, isso assim, 1 ano e meio depois, ele voltou em dezembro e a gente se casou. Então foi assim, não foi fácil, porém foi a melhor coisa da minha vida, assim, a melhor coisa que eu fiz. Não é fácil abrir mão de tudo, não é fácil abrir mão das coisas que você construiu, onde você tá. Mas eu acho que isso se aplica a qualquer relacionamento, né? Quando você casa, você acaba meio que deixa um pouco da sua bagagem, e não só física, emocional, um pouco da sua história. E eu não me arrependo de nada. Joel, né, o
o homem da minha vida, o presente de Deus pra mim, é a resposta das minhas orações. Eu tinha promessas de Deus, pra quem acredita nisso, eu tinha promessas de Deus de que eu moraria muito longe, e nem eu mesma acreditava quando 3 pessoas diferentes que não se conhecem vinham me falar isso, né? E eu falava, como? Nunca entrei nem num avião, sabe? E também tem toda aquela questão, né? Poxa vida, eu vou ter que abandonar meu trabalho, minha família. Eu juntei dinheiro, gente, comprei um Ford Ka, era o meu primeiro carro, eu tava tão feliz com aquele carro. E aí vender aquilo não é só assim, abrir mão de uma coisa material. Foi abrir mão de algo que eu conquistei. Porém, mais pra frente eu fui entendendo assim, não tô abrindo mão de uma coisa que eu conquistei. Esse carro me fez feliz até aqui. Foi útil até aqui, eu precisava dele pra ir pro trabalho. Agora eu não preciso mais, vai fazer outra pessoa feliz, né? E aí abri mão. E foi um processo libertador. Minhas roupas, eu falei, não uso isso eu não vou precisar, lá é outro clima, doei. Outras coisas eu vendi, mas a maior parte eu doei. Então foi muito legal, desfiz dos móveis do meu curso, né, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que eu dava aula, abri esse curso e desfiz. E cheguei aqui, nessa Inglaterra, com apenas 2 malas para reconstruir, né, uma vida com o coração apertado. Porque você pensa, quando você se muda, o que eu vou fazer? Se alguma coisa lá no Brasil der errado, se alguém passar mal, se alguma coisa acontecer, eu não vou ser a primeira a chegar. Então isso é muito difícil. Essas são as partes negativas, sabe? De morar fora. Eu tenho as minhas filhinhas e eu sei que uma grande parte da minha família ainda não conhece, né? Eu tô esperando a oportunidade de poder levá-las lá. A minha mãe, graças a Deus, veio para ajudar, mas essa rede de apoio que talvez você que esteja me assistindo tenha, eu não tenho todos os dias. Talvez você possa deixar a sua filha com a sua sogra ou com a sua mãe para ir ao cinema com o marido. E faça, tá? Faça, por favor. Eu não consigo, porque as minhas são muito pequenininhas ainda para deixar com alguém, né? A minha sogra não mora perto, então é mais complicado. Essas coisas são bem complicadas. Eu sofro Natal, aniversário, porque eu queria estar perto da família, queria poder chegar, almoçar na casa da mãe, né? Aquele almoço gostoso de domingo. Então você que tem a sua mãe, sua família perto, aproveita isso, né? Eu não trocaria nada do que eu fiz por nada, não faria nada diferente. Mas quando as pessoas me perguntam o que é que você mais sente falta, obviamente vai ser da minha família, né? Da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Então, eu fico grata que hoje a internet me possibilita estar mais perto delas. Acho que é isso, acho que eu falei tudo. Nós vamos fazer 6 anos de casado agora. Então é isso, 7 anos e meio. A gente tá aí quase 8 anos ao todo juntos. Foi a melhor coisa da minha vida. Joe é sensacional. Amo muito, muito, muito. E casaria com ele todos os anos. Mas ele não... Então é isso! Se você caiu aqui de paraquedas, se você ainda não me conhecia e gostou da minha história, clica no gostei, já se inscreve, porque eu dou muitas dicas nesse canal. Eu falo sobre tudo sobre a maternidade, desde gravidez, dicas com o bebê, dicas com a criança, dicas sobre bilinguismo. Principalmente agora, fiz uma série sobre bilinguismo, então se você quer saber como treinar seu filho a falar inglês, como ensinar aí na sua casa sem gastar nada, meu bem, fala comigo, tá bom? Eu sou professora de inglês, eu tô montando umas técnicas muito legais pra te ensinar, então não sai daqui sem se inscrever, tá bom? Papo de amiga. E vai lá me visitar, a Carioca Inlanda, no Instagram. Deixa um oi pra mim, porque eu adoro quando vocês chegam e falam comigo e eu conheço um pouco mais, sei um pouco mais de você, ok? Não se acanhe, não se intimide, deixa oi que eu respondo todo mundo lá, tá bem? Beijo!